informação e conhecimento agora, no quadro Entrevista do programa Viva Bem. Olha só, gente, sábado agora, dia 27 de agosto, é comemorado o Dia do Psicólogo. Essa data foi instaurada, vai completar aí 60 anos, quando então o presidente João Goulart sancionou a Lei 4.119, que reconhece e regulariza a profissão. Ou seja, a gente tem psicólogos atuando aí há 60 anos, é uma profissão relativamente nova. O psicólogo é o profissional de saúde responsável, preparado para conduzir e lidar com a saúde mental humana por meio de abordagem e reflexão das emoções, comportamentos, traumas. A psicologia atua no cuidado e preservação do bem-estar e equilíbrio do indivíduo. Mas vai tentar fazer um resgate histórico aqui um pouquinho dessa profissão tão importante, porque a gente quer inclusive agradecer e parabenizar todos os psicólogos que estão aí na escuta e todos os psicólogos que ajudam e colaboram com o Viva Bem, que é o caso do Leonardo Majdalani, quase não sai, que já veio aqui no nosso programa algumas vezes e está aqui hoje com a gente de volta, psicólogo do Hospital Universitário HU, Univasf, e a gente dá as boas-vindas já parabenizando pela sua profissão. Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos e a todas, né? Agradeço pela parabenização, né? E estender isso aos meus colegas, né? Sempre fico grato pelo convite de estar aqui, né? Esse meu nome dá um certo trabalhinho para poder falar. Então, Lara, como você mesmo já trouxe, né? A profissão de psicólogo é bem recente. A disciplina não, né? A disciplina da psicologia, ela é bem antiga, né? Desde que o mundo é o mundo, né? E desde que existe gente, se tenta entender, né? O raciocínio, o comportamento e as emoções humanas. Então é uma disciplina que a gente vê desde a era clássica da Grécia, mas claro que eu não vou fazer esse resgate até esse ponto. Claro, né? nós ficaria aqui um tempão falando, mas assim, o que a gente pode falar, Leonardo, ao longo dos anos, né, desses 60 anos, já que é uma comemoração pontual, né, 60 anos, o que é que a gente pode falar assim da evolução da profissão? Lá no início, quando é que ela realmente começou a se popularizar, as pessoas a conhecerem, reconhecerem e demandarem, que eu acho que hoje a gente está na fase da demanda, né, vocês estão abarrotados. Exatamente, Lara. A psicologia, né, ela surge como profissão na década de 60, assim como outras profissões, né, como nutrição, como fonoaudiologia, né, fruto de uma necessidade de saúde que extrapolava o conhecimento médico. Então, a psicologia, ela nasce como profissão nesse cenário, né, ela nasce ali tímida, né, e nasce em função, né, da gente precisar fazer algumas avaliações psicológicas, né, fazer algumas aplicações de teste. E essa profissão que começou tímida, começou simples, né, ela parte, né, de uma área mais focada na organização, na indústria, para outras áreas, né, bem delimitada e bem vastas. Então a psicologia é uma área muito vasta enquanto profissão. Então o psicólogo, ele atua em escola, ele atua no consultório particular, atua no hospital, atua nos CAPs, atua na unidade básica, atua no NASF. Em grandes empresas, né? Em grandes empresas. Então, dentro desses 60 anos, a psicologia, ela saiu, né, de ser uma disciplina apenas que era vista em outras formações de ensino superior para se tornar uma profissão dentro de várias áreas. E esse movimento não foi um movimento fácil. Então, na década de 70, além, né, dos profissionais de psicologia que estavam imersos na área, atuarem ali diretamente com as pessoas, eles tinham que fazer essa construção teórica, eles tinham que fazer essa escrita em cima da filosofia que já era posta e em cima da prática
né, que ainda não existia. Porque uma coisa é você pegar um pressuposto filosófico e ter um entendimento dele. Outra coisa é você pegar esse pressuposto filosófico e operacionalizar ele como prática, como algo que vai beneficiar as pessoas. A década de 80, né, ela vem aí bem forte na área da saúde e a psicologia acompanha esse movimento, porque aí a gente tem a nossa Constituição Federal de 1988, que já aponta o caminho para a criação do SUS, né, na década de 90. Então os psicólogos avançam, né, na saúde coletiva, dentro da psicologia da saúde, da psicologia hospitalar, que abre já, né, nos anos 2000 margem para a criação, né, de uma resolução específica do Conselho Federal para descrever as especialidades dentro da psicologia. Isso, que são muitas, inclusive, né? Várias vertentes, a gente pode chamar de vertentes, assim, ou são linhas mesmo de atuação? A gente tem as áreas de atuação, né? Que aí a gente vai realmente para as instituições, então a gente vai para a escola, a gente vai para a indústria, a gente vai para as empresas, a gente vai para o hospital. E a gente tem um leque imenso aí de abordagens, né? Que aí a gente vai para a psicanálise, para a análise do comportamento, para a bioenergética. Hoje a gente tem mais de 200 abordagens. Olha só, 200 abordagens. Já pensou, Jacira? É muita linha, viu? É muita abordagem, é muita atuação. É um profissional realmente essencial, né? Pois é, muita coisa. Agora a gente não pode deixar o Leonardo passar sem que a gente fale da realidade dele aqui no Vale do São Francisco, que é onde ele atua, e atua no hospital universitário, que é esse hospital assim complexo não só em atendimento, né, mas complexo em dimensão, em equipe, em número de atendimento, complexo devido, a gente sabe inclusive as questões que envolve, a demanda é muito grande, não dá para, né, não suporta toda a demanda. Porque, inclusive, a gente tem outros problemas que aí não é do HU, mas sim das gestões municipais, enfim, estaduais. Mas, Leonardo, como é que é ser o psicólogo de um hospital como o HU, né? Que, inclusive, tem um perfil de atendimento, é o trauma, que a gente sabe ali, é a urgência, é a ambulância que não para, são as pessoas que chegam com situações de alta complexidade. Como é que é trabalhar lá? Assim, né, é um desafio muito grande, né? É como vocês trazem. Esse hospital tem uma relevância muito grande para a região, né? Não só para Petrolina, mas a gente atende a 53 municípios, então a gente tem contato, né, com pessoas de diferentes regiões, né? E é um grande desafio porque o trabalho do psicólogo no hospital, ele sai daquela seara mais clássica, né, daquele delineamento da clínica tradicional. E assim, quando a gente olha para o hospital universitário, né, e vê essa vocação para o atendimento dos traumas, das emergências, é até curioso pensar, né, o que é que o psicólogo faz, né, dentro dessa situação. Atualmente, né, nós temos uma equipe de psicologia composta por 4 psicólogos, né, uma colega que hoje é nossa chefia, e 3 psicólogos dividindo os setores do hospital. Eu, particularmente, fico na sala de emergência, né, que é onde a gente recebe os casos mais gritantes ali na porta de entrada. Ou seja, apaga os incêndios todos que chegam, né? As pessoas praticamente numa situação de crise, de vulnerabilidade, de instabilidade emocional, né, Leonardo? Exatamente. Você falou bem, Lara, porque assim, as pessoas elas vêm para o hospital, né, em função de uma emergência do corpo, né, uma emergência que precisa de cuidado médico. Contudo, quando elas chegam aqui, né, elas não trazem somente esses problemas. Com essa emergência do corpo, né, as pessoas elas chegam ao hospital trazendo uma falta para suas famílias, né? Elas chegam ao hospital muitas vezes, né, quando não são de Petrolina, num local, numa cidade estranha, e até mesmo aqueles que são de Petrolina,
entram numa sala de emergência onde eles vão ser despersonalizados, que a gente chama, né? Então, ao entrar na sala de emergência, né, a pessoa ela tem suas roupas retiradas, né, para o atendimento da emergência. Ali há uma restrição social para o atendimento da emergência. Então, naquele momento, né, o paciente ele fica sem o contato com seu familiar e passa a ter contato com pessoas estranhas, que é a equipe, né? Então, a família fica lá fora, né, aguardando por notícias, e o paciente fica aqui dentro. Eu costumo dizer que no primeiro momento, inclusive, o paciente está mais calmo do que o familiar. É verdade. É verdade. Com certeza é verdade. Eu já fui acompanhante diversas vezes, eu sempre era uma pessoa nervosa. Porque o paciente está em contato com a equipe. Então, esse paciente, né, ele é acolhido pela equipe de uma forma geral, não só pela psicologia, mas pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, pela equipe de fisioterapia. Então, o primeiro ponto, né, do trabalho do psicólogo na emergência, né, no HU, é estar analisando essa relação. Então, quem é essa pessoa que acabou de chegar? Ele veio de onde? O familiar está lá fora, ele vai ficar internado, né? Tem uma estimativa de tempo para ele ficar aqui, ele vai ser liberado logo. Então, vamos conversar com esse familiar e vamos conhecê-lo. Então, a gente faz a abordagem, né, inicial ali na área externa, né, com as famílias que chegam. E a gente observa várias realidades. E a gente tem contato logo de cara com as demandas psicológicas e sociais, né, as demandas psicossociais. Então, a gente tem famílias, muitas vezes, que não são da cidade, né, não sabem o que fazer a partir daquele momento, porque se o familiar está na sala de emergência, ele não vai poder ficar como acompanhante inicialmente, porque é um setor que não tem, né, acompanhante nem visita, um setor restrito. E ele não sabe inicialmente o que está acontecendo com o paciente lá dentro e como é que ele pode obter informações. E começa a se criar vários pensamentos a partir daquele momento. A pessoa pensa, será que meu ente querido faleceu, os médicos não querem me contar, né? Será que a equipe está cuidando bem dele, né? Será que ele ainda está aí dentro? Então, começa a se gerar uma série de pensamentos. Então a gente aborda inicialmente esse familiar no sentido de tentar, né, organizar esses pensamentos que já está gerando uma ansiedade, né, um sofrimento intenso, né? Fora outras situações que são um pouco mais críticas, né? Porque às vezes, infelizmente, o paciente chega muito grave e acaba indo a óbito na entrada. Então, a gente tenta cuidar desse familiar. Então, a gente chama esse familiar para poder conversar. Claro que quem comunica o falecimento é sempre o médico, né? É sempre o médico, né? Mas a gente tenta chamar o familiar antes, até para conhecer esse familiar. Ver se é mãe, ver se é tio, tia, pai. Se aproximar, né? Tentar fazer um vínculo inicial com esse familiar antes de chamar o médico para conversar em conjunto com o pessoal do serviço social. Né? Agora tem uma... E aí, agora saindo um pouco da questão, então, para a gente entender essa complexidade, né, desse serviço, né, e da atuação de vocês no HU, mas tem algumas curiosidades, assim, que envolvem a psicologia. Uma delas, Lara, vai pensando uma aí, sabe? Mas uma delas que, inclusive, a gente não sabe se é mito, se é verdade, por exemplo... psicólogo pode ser psicólogo de amigo ou é antiético? Todo mundo tem essa dúvida. Pode ou não pode? Não é recomendado, tá certo, gente? Não chega a ser antiético, mas a gente fala aí da questão de efetividade desse acompanhamento. A gente está falando do resultado. Né? Então a gente trata alguns assuntos na psicoterapia que são assuntos limite, de intimidade. Que assim, o fato de eu ser amigo, de eu ser colega da pessoa pode interferir, né? Que a pessoa, num setting terapêutico, ela trate aquilo ali comigo. Pode ficar com a pulga atrás da orelha. Será que
ele não vai falar, né, para alguém que ele conheça, né? Então tem algumas construções, né, que a pessoa faz, algumas construções lógicas em torno da amizade que acabam atrapalhando essa eficácia terapêutica, o resultado mesmo. Tem uma coisa interessante que eu vejo muita gente compartilhando, inclusive nas redes sociais, assim, eita, se meu psicólogo estiver me seguindo, estiver vendo o que eu estou fazendo, psicólogo que acompanha o paciente também dá uma olhadinha nas redes sociais dele para ajudar aí no processo de acompanhamento, ou não, ou esse recurso também aí nem tá pode, de fora, né? ou nem pode, como é? Vocês ficam olhando mesmo a vida da gente no Instagram? Já pensou? Não com um mau sentido, jamais, Sim. mas para tentar ajudar mesmo durante a sessão. Ó, claro que cada psicólogo tem uma conduta particular, né? Uhum. Não chega a ser proibido você olhar o Instagram, né? Ou antiético, você olhar o Instagram do seu paciente. Eu não olho, né? Eu observo, né, que alguns pacientes meus, né? Porque eu atendo em hospital, mas atendo Particular também. no consultório também. Então tem alguns pacientes meus de consultório que me seguem, né? Às vezes eles interagem comigo, porém eu não fico observando, né, o Instagram Stalkeando. deles, stalkeando. O que é que acontece, gente? A psicoterapia se dá na relação terapêutica. Então, muito mais do que eu observar, né, as evidências fotográficas ou os vídeos, né, do dia a dia da pessoa, o que é relevante é o que a pessoa traz para mim de informação. Porque aquele pensamento, por que a pessoa está falando isso para mim nesse momento, né, dessa forma, nesse tom de voz, né, sendo que ela podia trazer qualquer tipo de assunto utilizando qualquer outra palavra. Então, o que a gente vê, né, durante a relação terapêutica é justamente o discurso. Então, a gente trabalha com a palavra, com a relação que o cliente tem com a gente, né? E com que tipo de emoção, né, o cliente, vamos dizer assim, que tipo de emoções a relação terapêutica desperta no cliente dentro daquela interação. Tem também uma máxima que a gente costuma dizer assim, meio que no senso comum, né? Todo mundo, se for analisar, precisaria fazer uma terapia. Todo mundo tem indicação, se for buscar, tem que fazer terapia. Ou não, tem aquelas pessoas que não, de fato não precisam e não têm indicação. Eu costumo comparar muito psicoterapia com fisioterapia. Né? Eu acredito que todo mundo precisa de fisioterapia. Um dia na vida vai precisar. Para mim, todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Para mim, todo mundo precisa. O que acontece? Por que eu comparo psicoterapia com fisioterapia? Porque normalmente as pessoas têm a tendência de procurar psicoterapia quando estão em crise. Isso. As pessoas tendem a procurar fisioterapia quando estão se arrastando. Então, eu faço muito essa comparação. Né? As pessoas, elas precisam de psicoterapia. Né? Todas as pessoas precisam de psicoterapia. A nível de prevenção, né? Que é a nível psicoprofilático, que a gente chama, ou a nível de recuperação. A pessoa já tem uma psicopatologia, um adoecimento ali instalado e precisa desse acompanhamento psicoterápico para passar por uma recuperação. Então, dentro desses dois níveis, eu acredito que todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico. Só que as pessoas acabam procurando mais quando estão numa situação de crise. É verdade. Outra coisa que fala muito, e aí sobre realmente essa profissão, né, diz muito sobre isso, é, por exemplo, psicologia é um curso só para quem não tem problemas, né? Que é como se o psicólogo ele não tivesse problema. E a outra máxima é: todo psicólogo também tem que fazer, tem que ter a sua terapia, porque é tanta coisa que escuta, que presencia, que tem que fazer. Como é que vocês não conseguem absorver? Né? É possível que eu acredito que vocês absorvam. Porque imagina ele ficar à tarde ou um dia de atendimento só ouvindo os problemas, tentando apontar soluções ou até mesmo conduzir para que o paciente, né, sozinho ele se descubra, ele se ressignifique. Enfim, vocês são uma esponja, né?
uma esponja de problemas. E aí a esponja de problemas, uma hora precisa de cuidados também, é verdade? É verdade. Eu tava na UTI, né? Antes de vir pra cá, né? Aí tava passando, né, para observar os pacientes, para conversar com as colegas, né, da enfermagem. Aí a colega, Léo, a gente está precisando de acompanhamento psicológico. Olha aí. Aí eu falei, eu também. No sentido de marcar, eu também, eu sou colega de vocês e trabalho aqui no hospital. Então eu sou profissional de saúde como você e tenho o desgaste também, né, na minha saúde emocional, como vocês que trabalham aqui com os pacientes. Então, eu enquanto profissional de psicologia, eu também preciso de cuidado em saúde mental. Assim como o médico ele não cuida dele mesmo, assim, no sentido de ser o próprio médico dele mesmo. É verdade, vai precisar de um colega, né? Vai precisar de um colega para se cuidar. Então, assim, gente, o que acontece? O psicólogo, assim como qualquer ser humano, ele, né, tem um adoecimento mental, ele precisa do cuidado, né, ele precisa fazer o acompanhamento psicológico dele, né. Durante a faculdade, a gente não faz esse exercício de plenitude, de todos saírem bem do curso, né? Desde o início ali você tem pessoas centradas, que não vão ter nenhum tipo de adoecimento, ou que não estão adoecidas. Assim como qualquer outra graduação, a gente vai encontrar ali pessoas, né, que têm um adoecimento mais agudo, um adoecimento mental mais agudo, e pessoas que têm suas questões pessoais que ora trazem sofrimento, ora não trazem sofrimento, né? Olha só, a Patrícia do Bonfim está até comentando aqui na nossa live, dizendo assim, se antes da pandemia a gente já precisava, imagine depois da pandemia. E aí a gente entra numa fase em que a psicologia deu um boom, né, assim, enorme. Porque a gente percebe, tentar marcar com psicólogo hoje é difícil, porque todos muito cheios, a demanda aumentou, triplicou. Como é que tá esse mercado? Como é que tá a vida de vocês? Porque eu sei que tem psicólogo que entra no consultório de manhã e só sai de noite. É verdade. Boa pergunta, viu? Boa colocação, viu, Patrícia? Assim, depois da pandemia, né, a gente percebeu um adoecimento mental, assim, em termos quantitativos, né, bem alarmante. E não só isso, as pessoas que já estavam adoecidas acabaram que elas tiveram uma piora no seu padrão de adoecimento. Eu estava comentando aqui, né, antes da entrevista, inclusive com a Lara, que a regulamentação do atendimento psicológico online, né, por meio de tecnologia da informação e da comunicação, né, que a resolução traz. Foi em 2018, foi um pouco antes da pandemia. Parece, né, que estava adivinhando, né? Parece que estava fazendo uma previsão aí da pandemia. Agora, em 2020, quando deu o boom da pandemia, aí o Conselho Federal de Psicologia autorizou que os psicólogos fizessem alguns atendimentos por tecnologia da informação e da comunicação que não eram possíveis até 2018. Então, até 2018, a gente não poderia atender casos de paciente com comportamento suicida, né, por meio da tecnologia da informação e comunicação. Com essa resolução de 2020 era permitido, porque a gente estava num estado de emergência, né, um estado pandêmico. Né, situações de violência contra a mulher também passou a ser permitido. Então, situações antes que a resolução ela recomendava, né, o atendimento psicológico presencial. Então, esse aumento da demanda exigiu, né, que os psicólogos eles passassem a atender mais utilizando essas ferramentas, porque é como você está falando, Lara, foi um boom. Então, assim, até pessoas de cidades que não têm serviço de psicologia passaram a precisar. Então, essa modalidade online ajudou pessoas que moram em cidades menores, que não têm, né, o consultório psicológico ali disponível.
E, né, a gente percebeu esse aumento quantitativo da demanda e também a questão qualitativa. Então, hoje a gente tem paciente chegando no consultório com sofrimento muito mais agudo. Então, sintomas de ansiedade importante, insônia, né, tremor, né, dificuldade de respirar, respiração acelerada, taquicardia. Claro que aí a gente tem feito os acompanhamentos muito em conjunto com os colegas da psiquiatria, né? Olha só, pois é. E aí, já que você falou da questão da psiquiatria, Leonardo, a gente aproveita, né, para tentar esclarecer para os nossos ouvintes. Porque a psiquiatria e a psicologia ainda muita gente confunde, as pessoas inclusive. E aí vem a pergunta: quando procurar o psicólogo, quando procurar o psiquiatra? É possível dizer isso ou não? Quem é que vai dizer isso? Eita, pergunta difícil, viu? Olha, fica muito em função da autonomia do paciente. Porém, o interessante é o paciente, né, o usuário, ele saber o que é que um vai prestar de serviço e o que é que o outro vai prestar de serviço. Né? O psicólogo e o psiquiatra, eles têm formações bem diferentes. Né? O psiquiatra, ele é médico, então a lógica clínica do psiquiatra é dentro da medicina. Então, durante o atendimento, ele vai escutar o paciente, né? Ele vai filtrar ali algumas características comportamentais, algumas características emocionais e vai chegar num diagnóstico, por exemplo, depressão. Então, o objetivo do psiquiatra vai ser fechar esse diagnóstico e prescrever, né, um tratamento medicamentoso para reduzir esses sintomas. Por que eu comparo a psicologia com a fisioterapia? A psicologia, por exemplo, numa situação de trabalho conjunto com a psiquiatria, vai entrar aí para fazer uma espécie de fisioterapia mental. Isso. Então, o psicólogo, através do discurso, através, né, do exercício do pensamento, através do contato com algo que é difícil, né, o psicólogo ele vai propor uma mudança de sentido de pensamento, né, uma mudança de comportamento e, por consequência, né, uma alteração desse condicionamento, pensamento, emoção e comportamento, emoção, que é um trabalho mais longitudinal. Então, quando a pessoa procura inicialmente o psicólogo ele não vai oferecer uma escuta, né, ele não vai oferecer uma avaliação igual ao do médico. Então, o psicólogo ele não vai filtrar, né, ele não vai classificar comportamentos, né, emoções e vai chegar num diagnóstico diferencial médico, como depressão e ansiedade. Né? O diagnóstico psicológico é um diagnóstico descritivo. Então, ele vai correlacionar o bio, o psico e o social. E dentro dessa correlação, o psicólogo ele vai orientar o seu tratamento ou vai encaminhar esse paciente para algum outro tipo de tratamento. Pois é, tá aí então. Leonardo, a gente, infelizmente, nosso tempo já chegando ao fim, mas a gente quer agradecer muito a sua vinda aqui. Acho que a gente passeou aí por vários aspectos importantes do dia do psicólogo. Por isso que a gente quer agradecer muito e principalmente agradecer por vocês, né, se dedicarem tanto à saúde mental do próximo, a compadecerem de tantas situações e principalmente nos ajudar nesse processo do autoconhecimento que é tão importante, né? Que eu acho que sem o autoconhecimento a gente de fato sofre muito, às vezes sofre sem necessidade, e ter uma pessoa neutra, né, dentro da nossa história para nos auxiliar é muito bacana, e a gente parabeniza a todos os psicólogos do nosso Vale do São Francisco com a sua representação aqui, e aproveite para deixar aí o agradecimento também aos seus colegas que junto com você fazem dessa profissão algo essencial para nossas vidas, viu? Muito obrigado, gente. Eu ia pedir o espaço justamente para isso, né? Aqui para mandar um recado para meus colegas, né? Eu queria mandar, né, um grande abraço, né? E parabenizar a minha equipe lá, né? Do HU, né? Psicóloga Clara, né? Alecrides, Rebeca, minhas colegas lá da luta, né? Do dia a dia, e a todos os psicólogos aqui
do Vale, né, aos colegas também aí do consultório. Não vou começar a citar nome porque de repente eu esqueço algum, o pessoal fica meio zangado comigo, mas, gente, se sintam abraçados, né? Nossa profissão, né, ela tem exigido cada vez mais de nós, né, aí uma dedicação em relação aos estudos, né, dedicação de tempo para a gente estar com nossos pacientes no consultório, né, às vezes extra consultório numa situação de crise, a depender da situação. Então, se sintam abraçados, gente. E assim, eu particularmente tenho muito orgulho da nossa profissão e muito orgulho do que a gente tem feito, né? A gente tem ajudado bastante as pessoas. É verdade, tá aí. Então, parabéns a todos os psicólogos. Próximo dia 27, você já sabe que você tem que mandar um alô e um parabéns para o seu psicólogo, tá bom? 60 anos de profissão regularizada, regulamentada e fazendo um papel fundamental aí em várias partes, né? Vários aspectos da nossa sociedade, tá bom? Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já, inclusive trazendo informações sobre a doença do tatu. Era só o que me faltava. Participe do Doença do tatu, Doença do tatu que não é causada pelo tatu. Paracocidioidomicose, é isso mesmo? É porque ele diz que é no fungo que fica na toca do tatu, entendeu? Oh, meu Deus Deus. do céu, coitado. Você que sabe mexer mais nisso aqui. Aí, como é que eu encerro e salvo? No xizinho, ó. Xizinho? Faz uma dele. Essa é aquela parte que ele falou do